que ficou algumas interpretações meia, talvez de outra forma, né? Quando o colega mencionou aqui relação a denunciar o Ministério Público, por várias vezes, eu vou ser sincero a dizer, eu não perco meu tempo mais. Não perco. Eu acho que eu tenho ajudado muito nessa casa a apontar aonde os erros, as falhas, tenho e falo isso com propriedade. Eu, colega vereador, falo com propriedade. Vale mais talvez a minha fala aqui do que talvez eu me dirigir no Ministério Público. Porque lá vão sentar em cima dos papéis e lá foi-se embora. A realidade é uma verdade. Porque por várias vezes temos alguns documentos emperrados e esses documentos não têm andamento. Então, infelizmente, isso daí eu acho que cabe sim ao município. Aqui, quando a Vossa Excelência interpretou, assim, fica feliz, eu também fico feliz quando a pessoa faz a construção do muro. Ótimo, fico feliz. Mas eu gostaria que talvez não confundisse muro com mansão. É diferente. É diferente. Se eu comentei aqui, eu comentei com conhecimento. É diferente. Agora, quando aqui eu mencionei em relação de pessoas que realmente não precisam, e até comentei que talvez o que ela tem está em nome de terceiros, está em nome de terceiros, e cabe, não a mim, dentro do departamento de habitação, tem inúmeros funcionários, cabe a eles, é serviço deles, eles recebem para isso, não a mim. Cabe a mim sim vir aqui a essa tribuna e falar, da mesma forma que muitos aqui se calam, e eu não, eu falo. Falo que é real, que é a realidade. Que minha companheira aqui mencionou que denunciou 11. Vamos ver até quanto que vai. Vamos ver. Talvez as coisas começam a ter um novo adiantamento, um novo andamento da agora para frente. Que não acredito também. Que não acredito. Então espero sim, né, que as coisas, que da mesma forma que é de direito a um, é de direito aos outros. Quando a Vossa Excelência também comentou em relação das inscrições anteriores, não vale mais, vereador. Misturaram tudo. Tudo é a mesma validade. Injustiça que fizeram, que as pessoas estão na fila de aguardo de 2006, 2007, 2008. Quem chegou agora no mês de maio está valendo da mesma forma, quem está na fila lá atrás está assim, é a mesma forma. É a mesma forma. Entendeu? Fizeram inscrição unificada para todos. E ó, está tudo valendo. Não. Então eu acho que as pessoas estão na fila de espera lá atrás. Agora não é justo a forma que o Vossa Excelência comentou, as pessoas mudarem para cá 1 ano e meio e já tem inúmeras que estão feitas as inscrições. E talvez os 3 lagoenses que estão aí há anos na fila de espera não são selecionados. Então nós temos que rever, Fernandinho, essas questões. Não deveria ter sido dessa forma. Não deveria ter sido dessa forma. Por quê? Deveria estar valendo da forma que vinha os outros anos. As pessoas que não foram contempladas irão ser contempladas nas próximas construções. E isso não está acontecendo. Pois não, velho? Se permite a parte, pois só não. para o tocante, eu fiz uma referência à questão do sorteio e talvez eu não me fiz entender. Eu acho que é a maneira mais justa hoje de se fazer essa distribuição. Por quê? Os critérios que determinam é o Ministério da Habitação, é aqui a Secretaria de Habitação, você tem que ter tantos filhos, não é isso? Tem que ter certa idade, tem que ter uma série de coisas. Acontece que, se nós temos 1.200 pessoas na mesma situação, se inscreveram lá em 2007, 2005 e até o primeiro caso, se nós temos 1.200 pessoas nessa situação e você tem 1.000 casas,
Qual é o critério que você usa para tirar 200 fora? É o pessoal da habitação, é quem indica. Alguém vai ter que indicar essa pessoa que 200 vão ficar fora na mesma situação. Então, por isso que eu acho que o sorteio ainda é mais democrático. E feito em praça pública, porque a hora que a pessoa recebe a sua chave na praça pública, você sabe quem está recebendo. Ela está mostrando a cara e quem sabe se ela tem casa, se não tem. As pessoas vão ver. Aquilo vai ser divulgado. Para não acontecer, a gente descobrir essas coisas, quando faz a visita lá no bairro, lá no conjunto, como o vereador bem disse aí, você chega lá, a pessoa construindo, tá? Tem uma casa de 80 metros quadrados, está lá com 200 metros quadrados de construção, mais 3 casas construídas em cima da. Muito obrigado. Quero aproveitar e ouvir também atentamente aqui quando se fala, comentou em semáforo, ótimo. Novos semáforos estão sendo instalados. Eu fiz algumas indicações anteriores que aos finais de semana, sábado e domingo, os semáforos que assim permanecessem em funcionamento até 1 ou 2 horas da manhã, pelo fluxo de veículos, vários jovens, e assim foram implantados, alguns, principalmente nas avenidas mais movimentadas. Alguns funcionam, outros não. Então está desse jeito. Talvez você passe na Avenida Clodoaldo Garcia, Capilho do Milho, funcionam lá no posto Paraty. Os demais já não funcionam. Então não tem um cronograma. Eu acho que o departamento de trânsito tem que ser mais rigoroso. Sempre tem um cobrado nesta casa. E em relação até mesmo nas manutenções. Hoje, inúmeros semáforos implantados, já nós devemos ter aí um serviço de plantão, um serviço plantonista, principalmente aos finais de semana ou a um determinado horário, entendeu? Tem semáforos que eles dão alguns problemas e eles ficam 2 a 3 dias com problemas aí da mesma forma e prejudicando e vários acidentes ocorrendo. Então, da mesma forma que sempre tem cobrado em relação às faixas de pedestre, uma vez, 2 vezes por ano, tem que ser paliativa. Nós sabemos que a tinta, não sei se não é que uma durabilidade, se é de péssima qualidade, o que é que acontece, porque tem que ser uma tinta emborrachada nos redutores de velocidade, faixas de pedestre, que assim dê essas devidas manutenções paliativas em frente às escolas, postos de saúde, aos semáforos, que não temos também. Então, deixo registrado aqui as minhas cobranças, mais uma vez, em relação ao departamento de trânsito. Da mesma forma, eu quero falar também, comentar em relação ao serviço de tapa-buraco. O serviço de tapa-buraco não tem a durabilidade, vai fazer o trabalho do serviço de tapa-buraco, não coloca mais o produto, o piche no buraco, só chega e joga a massa. Com 8 dias já está todo desfarelado. Ano passado foi gasto R$442 mil no serviço de tapa-buraco, equivalente a 11, 12 quarteirões de asfalto. Olha, equivalente a 840 mil metros quadrados de asfalto. Nossa, quadrados. Quer dizer que inúmeros asfaltos aí que já estão desfarelando. Imagina esse ano, se não for um trabalho bem feito, ou colocar o piche no buraco para dar uma durabilidade, para dar liga. Senão não adianta, o dinheiro vai para o ralo. Tampa hoje, amanhã, com a chuva está de novo o buraco aberto, sem tampa. Então, infelizmente, que rever o departamento de obras um trabalho mais específico, de qualidade, para poder economizar, que dá para aí atender